E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que para mim é muito importante, né? Porque eu sou torcedor do Santos, mas também é muito importante para a forma de como a gente vê como grandes times do Campeonato Brasileiro em si, né? Do Brasil, um exemplo do Santos, que era para ser uma das quatro forças do estado de São Paulo, mas atualmente não é muito o que acontece, né? Se a gente for parar para observar, o Santos, na minha humilde opinião, está entre a quinta força, sabe lá, a sexta, né? Se a gente for parar para observar bem. O Mirassol aí é um grande exemplo que, para mim, ele só perde para o Palmeiras em questão de qualidade de elenco, tudo, e também gestão, além disso. Mas, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um vídeo um pouco mais é, sério, assim, na gestão sobre de como o Santos em si, ele está com um grande problema, porque o Santos ele só depende dele mesmo, né? Ele não depende mais de outras coisas. Ou além disso, também, se a gente for parar para observar, o Santos depende dele e também depende que os seus adversários também sejam péssimos igual eles, porque não é muito que vem acontecendo, mas é o que precisa acontecer para o Santos se manter na Série A, né? Que é algo que eu não imaginava que poderia estar falando disso, porque por tudo que o Neymar trouxe consigo, né? Não só a volta do Neymar, eu imaginava que a volta do Neymar ia ser mais ou menos isso, né? Algumas lesões, algumas paradas que iriam acontecer, mas o Neymar ele ia trazer algo que para o torcedor do Santos e também para o time do Santos não acontece já tem um tempo, que é a vontade de querer assistir o time jogar, né? A vontade de torcer para o Santos. Porque se a gente for parar para observar, o Santos desde 2019, um exemplo básico, né? Teve ali um bom momento com o Sampaoli, né? Jogou muito, ficou em segundo lugar no Brasileirão. Para mim, acho que nesses últimos anos foi um dos melhores Santos que eu já assisti, com o Rodrigo, alguns outros jogadores que não eram muito de staff, né? Que, digamos assim, de auge midiático, mas o Sampaoli conseguiu fazer aquele time jogar muito. Em 2020, foi 2020, se eu não me engano, com o Cuca, teve a final da Libertadores, né? Foi ali perto da pandemia, foi no meio da pandemia, na verdade. Com o Cuca, teve a final contra o Palmeiras, que para mim ali foi um deslanche muito por culpa do que é o Cuca, né? Como o Cuca, ele não, às vezes ajuda um time, mas também atrapalha. Mas no geral foi isso. E daí então o Santos foi o Santos. O Santos nunca mais conseguiu chegar perto de competições para competir de verdade, né? Foi um time sempre que tinha história, tinha camisa, mas ficou muito apático, não conseguiu fazer grandes coisas até o ano que estamos. Ano retrasado foi 2023. Caiu, né? Foi e infelizmente foi rebaixado para a Série B. E diante disso, o Santos continuou sendo um exemplo de que não seguir de gestão, né? Gestões aí avassaladoras que basicamente acabaram com o time, acabaram com a questão de como a gente deveria cuidar, né? Porque um clube de futebol, por mais que ele não seja empresa, mas é o que estão tentando fazer atualmente, um clube de futebol tem que ser tratado como uma empresa, né? Uma empresa que você tem que gerir bem o caixa, gerir bem os seus funcionários e, além disso, também se ajustar para se manter pelo menos competitivo, né? Que é algo que no mercado no geral é isso que você espera quando você é dono de algum negócio. Você espera ser competitivo, porque se você não for competitivo, você vai ser é, basicamente destruído pelos seus concorrentes, né? Porque se alguém não quer comprar de você, vai comprar de outro, você não vende, você vai acabar falindo. E é o que está acontecendo com o Santos. Se a gente for parar para observar, o Santos nos últimos anos,
vem sendo um time de promessas, né? Um time em que se mantém no passado, no exemplo de jogadores que já jogaram num time, como Pelé, né? Que é o rei de todos os jogadores que vão existir e ainda não existe. E além disso também é um time que se mantém muito pegado na ideia de que pode se recuperar, porque o Santos, isso e aquilo, mas já faz bastante tempo que o Santos ele não consegue se manter vivo, pelo menos durante o ano todo, né? Eu tenho 24 anos, eu comecei a torcer para o Santos, eu tinha 10 para 11 anos, então são aí mais de 10 anos assistindo o time jogar, e eu, eu comecei a torcer o Santos por causa do Santos do Neymar, né? Para mim era um time excelente com Arouca, Paulo Henrique Ganso, outros jogadores ali também que nos Paulistões eu amava assistir Paulistão porque era uma disputa ali de estado e eram alguns clássicos assim interessantes, Brasileirão, Copa do Brasil também, era excelente. Libertadores era algo que também chamava atenção. Mas depois de então ficou nessa, né? Um Santos que ficou preso ao passado, um Santos que torce muito para que o menino da Vila brilhe e tudo, e com isso consiga gerir um caixa ali para se manter vivo, né? Mas não é muito o que acontece, né? Se a gente for observar, para mim, o último jogador excelente que o Santos possa ter, é, digamos assim, um menino da Vila com bastante potencial foi o Rodrigo, né? Mas depois do Rodrigo, nenhum outro jogador assim chamou muita atenção. Diante disso, a gente fala muito do Mirassol, né? Que é o Mirassol que subiu da Série B junto com o Santos. O Mirassol que, por acaso, o Santos ganhou o Brasileirão, né? Que para mim não merecia ganhar o Brasileirão. Mas o Mirassol é um exemplo de como um time tem que ser bem gerido, né? Um time tem que ser bem treinado, consegue grandes coisas. O Mirassol que tem uma das menores folhas salariais do Brasileirão da Série A, atualmente está em quarto lugar do Brasileirão. Se eu não me engano, deixa eu dar uma checada aqui, rapidinho. Esse vídeo vai ficar um pouco longo hoje, mais para falar na questão de como a gente vê o Santos em si, como um torcedor vê. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Lembrando que o Mirassol ele chegou a empatar, né? O Mirassol está em quarto lugar. O Mirassol chegou a empatar com o Botafogo. Se o Mirassol ganhasse do Botafogo, acho que ele ainda garantiria ainda mais o acesso à Libertadores. E aí que é o ponto. O Mirassol ano que vem vai disputar a Libertadores. Se o Mirassol continuar nessa pegada de uma boa gestão, se não se perder, né, com o seu técnico ou algo do tipo, porque as coisas vão ficar mais difíceis, vão ser mais cobradas, e assim, então, acredito que o Mirassol não tem por que perder para o Corinthians, digamos assim. O Corinthians, ele se mantém vivo também por conta da grande torcida que tem, de conseguir trazer grandes patrocinadores e com isso acabar tendo alguns bons jogadores no elenco. Mas já é o segundo transfer ban que vem sofrendo só esse ano, porque é um time também que deve muito, é um time que, por mais que lucra todo ano bem, acaba sempre no negativo. Então é um exemplo prático assim, um clube grande como um clube grande de São Paulo vem sofrendo com isso, né? E continuando falando do Santos, se a gente for observar, o Santos ultimamente ele vem jogando muito mal. Eu havia feito um vídeo quando o Santos perdeu de 3-0 para o Ceará, né? E o Santos ali ele já estava em crise, era um time que tinha que abrir o olho porque não vinha jogando bem, né? Quando jogava bem, não conseguia matar o jogo e com isso acabava trazendo aquele sentimento de que as coisas não estão dando certo, né? O Vojvoda, para mim, é um excelente técnico, né? Eu imaginava que ele ia fazer algo no Santos quando chegasse, que é aquele estilo box-to-box e também o estilo de contra-ataque, isso, aquilo, mas também não culpo o Vojvoda algumas das vezes, porque o Vojvoda, por mais que ele seja um excelente técnico, ele precisa também ter pelo menos bons jogadores, jogadores que realmente
não com qualidades, um exemplo, uma qualidade igual do Neymar, algo do tipo, mas jogadores que precisam pelo menos dar o sangue no jogo, né? Não é o que acontece. No último jogo, em transmissão pela Globo, um camarada até consegue captar a voz quando ele fala, né? Que falta faz o Zé Rafael. Porque quando o Zé Rafael foi suspenso, jogou, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. O que jogou, ele jogou com os três zagueiros, né? Porque já que ele não tinha o Zé Rafael para ficar ali de dupla de volância com o João Schmidt, ele acabou recuando mais um jogador e com isso ele fez aqui um 5-3-2 e com isso o Santos, com menos de um minuto em jogo, acabou levando um gol, né? Se a gente for parar para observar, João Schmidt para mim, eu acho que é o único que, pelo menos o Vojvoda vê alguma coisa, mas não era para estar ali, né? O Zé Rafael, eu acho que se ele fizesse dupla com o, o Bom Tempo, seria excelente. Não sei porque ele bota o Bom Tempo, né? Um Bom Tempo, sempre que ele, quando ele jogou bem. Não entendo justamente algumas das decisões do Vojvoda, porque quando ele tem bons jogadores, ele não coloca em campo. Um exemplo básico é do Robinho Júnior. O Roleiser é um bom jogador também, mas não vem fazendo boas partidas. Então, por que não dar uma chance para o Robinho Júnior, né? Já que as coisas não estão dando certo, o que mais tem a perder? O que o Santos tem a perder, né? Já que o Santos é um time que está mal no Brasileirão, tem maus jogadores e até então parece que está sendo mal treinado, porque as coisas não acontecem. Já outros times as coisas são totalmente diferentes. E por que eu falo que o Santos ele só está dependendo dele para se manter vivo, mas além disso também vai acabar dependendo de outros times, porque o Santos, se a gente for parar para observar, o Santos ele teve confrontos com times com quem ele briga para ser rebaixado. O Santos teve um confronto com o Fortaleza e o Vitória, né? São dois candidatos também a rebaixamento que o Santos está na beira ali de brigar entre eles com eles. E o Santos vai e empata com o Fortaleza, né? O Santos que é um time que foi apático demais contra o Fortaleza. O Fortaleza jogou muito no primeiro tempo. Algumas decisões acabou influenciando para que eles não acabassem matando o jogo, né, no primeiro tempo. Mas eu estou olhando aqui as estatísticas no SofaScore. O Fortaleza ele teve 34% de posse de bola no primeiro tempo, o Santos teve 66%. Não teve grande chance, mas fez no primeiro gol, né? Quem teve a grande chance acabou sendo o Santos. O XG de gols aqui é 0,17 do Fortaleza e 0,69 do Santos. Mas é uma estatística que não fala o que foi o primeiro tempo, né? Já que teve três defesas do goleiro e só uma do Fortaleza, né? Já no segundo tempo, o Santos teve mais posse de bola, né? O Santos fez algumas modificações que acabou dando um pouco mais de gás para o time no segundo tempo. Tô olhando aqui, ele saca o João Schmidt, né? Bota o Ilharão. O Ilharão parece que ainda não está bem fisicamente, mas já joga bem mais do que o João Schmidt. Tem olhar de passe, tem alguns passes ali que ele vê que parece que ele acaba deixando o cara ali só para ele fazer o restante para ver se o Santos consegue fazer uma finalização, mas não é o que acontece. O Vojvoda também sacou o Roleiser e o Barreal. Só que quando ele saca o Roleiser, ele bota o Tiquinho. Aí é que tá. A questão que eu falo do Santos, que o Santos ele foi bem, muito mal estruturado no início desse campeonato. O Santos que contrata Tiquinho, o Santos que contrata Tassiano, o Santos que contrata, que mantém, na verdade, Guilherme, é um Santos que não tá na beira da falência. O Santos, eu acho que esse ano arrecadou muito dinheiro por conta de manter Neymar e tudo que o Neymar trouxe de patrocínio. Mas o Santos gasta muito mal. E a pior coisa para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de empresa é gastar mal. E é o que o Santos faz, né? Alguns jogadores que renovam, tipo, renovar com o João Schmidt. Por que renovar com o João Schmidt? Renova com os laterais aí que não jogam, nem, não tem chance nem de ser titular, entendeu? Renova com alguns atacantes. Acabou de se livrar
daquele camarada lá, argentino, que eu esqueci o nome agora. Mas aí se mantém Tiquinho. O Tiquinho já não vinha jogando bem no Botafogo, não era nem questão de ambiente, é porque realmente não estava dando certo. Aí vem pro Santos, o Santos que precisa de jogadores que deem certo, não acaba dando certo. E por isso tudo vem dando errado. Então é um exemplo de como o Santos ele tá mal na gestão, tá mal no time e tá mal em campo também. Vamos ver agora com essa seguida de campeonato, né? Já que o Santos, dando uma olhada aqui na tabela, o Santos ele vai enfrentar em 3 rodadas. Ele vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. Ele vai jogar agora dia 6, quinta-feira, na casa do Palmeiras, que joga muito bem. Palmeiras que esses dias meteu 4-0 na LDU. Vai jogar com o Flamengo também lá no Maracanã. Vai jogar de novo com o Palmeiras agora na Vila Belmiro. E ele enfrenta o Mirassol. Mirassol, que aí é um grande time, vai jogar também dentro de casa. Nesses aqui, o melhor que pode acontecer é empate, cara, porque vitória é muito difícil. As vitórias que aconteceram o exemplo do Santos ganhando o Cruzeiro, o Santos ganhando o Flamengo, não sei se vai acontecer, não sei se vai se repetir. Eu espero que se repita, porque vai ser um exemplo de como o time ele está na beira de ser rebaixado, né? O Santos, para mim, hoje, se ele continuar dessa mesma pegada, ele está rebaixado. Eu já aceitei isso como torcedor do Santos. Eu acho que o time está rebaixado. Eu acho que times como Vitória e Fortaleza estão lutando realmente para sair da zona de rebaixamento. Mas o Santos parece que ele está lutando para se manter ali perto para ser rebaixado. E é isso que acontece. Bem, pessoal, no mais é isso. Queria trazer um vídeo um pouco mais detalhado falando sobre o Santos em si, do que a gente vê, né, como torcedor, mas também como gestão do Santos. Eu tenho também vontade de fazer um vídeo mais detalhado falando do elenco do Santos, mas acho que eu vou esperar alguns jogos para falar isso, já no final de rodada, porque além do mais é isso. Vou fazer um vídeo também falando sobre o Vojvoda, né? Na chegada dele estava muito feliz, mas até então ele não vem mostrando resultados consistentes até então. Agora ver o que acontece até então. Comente aí o que, é que você achou desse vídeo, o que, é que você está achando do Santos em si. Dá um gostei aqui. Tamo junto, até mais. Tchau.